Muito bem, vamos encerrar o livro hoje e para a gente lembrar, o Ernesto e a Evelina estão na fazenda, na casa do Amâncio e da Brígida, não é? E nós soubemos que o Desidério vai reencarnar e vai ser filho desse casal. Mas ele tem que chegar de outra maneira, porque o casal não pode mais ter filhos. Então nós vimos que eles trabalhando, buscaram uma senhora de nome Mariana, ela vai ter as condições necessárias, ela em espírito aceitou esse compromisso de receber esse espírito. Então ela foi retirada do corpo e está conversando com o instrutor Ribas, o Ernesto e a Evelina. Sobretudo a Evelina, o instrutor pediu que ela fixasse bem, não é? Porque a Evelina estaria auxiliando, trabalhando com ela com mais afinco. Então nós paramos aí, quando ela agradece ao instrutor Ribas e fitando a Evelina, ela fala, né? Anjo de Deus, compadecei-vos de mim. E a Evelina, emocionada, diz, não, Mariana, eu não sou um anjo, eu sou apenas tua irmã. Então vamos lá. Todo mundo achou? A jovem mãe, cujo corpo descansava no mundo de matéria grosseira, como que espiritualmente muito distante da formosa paisagem doméstica a que se acolhia, para deter-se tão só na alegria de ser útil, voltou-se para Ribas, com quem já tivera entendimentos anteriores, e notificou tomada de apreço filial. Meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho, e aguardo a vossa proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e passo, trabalho quanto posso, mas ganho pouco. 4 filhos pequenos, ignoro se já sabeis, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas. Quando o vento atravessa as paredes rachadas, Joaquim piora, tosse muito. Não estou a queixar-me, meu pai, mas peço o vosso auxílio. Ó Mariana, respondeu o mentor, sensibilizado, não tema, Deus não nos abandona, seus filhinhos serão sustentados e muito em breve você e Joaquim estarão numa casa grande. Confio em Deus e em vós. Não sabia a devotada criatura que o instrutor se reportava à próxima desencarnação do casal, quando, por merecimento genuíno, teriam os 2 cônjuges novo domicílio na vida maior. Veja o estado dessa senhora Mariana, a pobreza, o trabalho cansativo que ela desenvolve, lava, passa, 4 filhinhos pequenos, que vida atribulada. E apesar de tudo isso, ela aceitou receber mais um filho. Então veja que é um espírito abnegado mesmo, né? E que apesar do sofrimento, das lutas, ainda, né, aceita as tarefas difíceis. E ela reclama, né, porque o marido está doente, piorando, que a casa não tem recurso e toda vez ele piora por causa do vento, né, da noite. E ele diz para ela assim, não, você logo terá uma casa grande. E aí o André Luiz diz, né, não sabia a devotada criatura que o instrutor se reportava à próxima desencarnação do casal, quando, por merecimento genuíno, olha aí, por merecimento genuíno, teriam os 2 cônjuges novo domicílio na vida maior. Então, merecimento genuíno, eles teriam, então, depois da morte, uma própria residência em nosso lar, na colônia.
Agora, vejam a gente lembrando o nosso lar. André Luiz fala que para se adquirir uma residência em nosso lar, você tinha que ter tantas horas de trabalho, né? Tantos bônus horas de trabalho, não é? Por isso ele estava morando junto com a dona Laura, que a aceitou na convivência familiar. Esse casal já tem mérito para tal. Então veja a vida atribulada, né, as lutas, aceitando com abnegação, né? Aí a gente entende, né, aquela fala que o André disse agora, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele diz, não, você vai ter uma casa grande, logo você vai mudar. Né? Ela nem imaginava que a casa não era na terra, né? Era em outro lugar. Eu me lembro do Divaldo Franco narrar que ele, jovem, ele começou a dar passe, aquela coisa, né, daquela empolgação, e ele ia dar passe, e às vezes as pessoas melhoravam e tal, ele ficava empolgado. E ele foi num senhor aplicar o passe, o senhor estava doente, ele deu o passe, voltava na semana seguinte, o homem muito doente, aí ele perguntou, seu Divaldo, o que os espíritos falam? Eu não vou melhorar? Aí o doutor Bezerra estava presente e disse, Divaldo, ele vai melhorar. Logo ele vai estar muito bem. E aí ele falou para o homem, não, o senhor vai melhorar, o doutor Bezerra está dizendo que o senhor vai melhorar e tal. Aí na outra semana ele foi e o homem tinha morrido. Aí o doutor Bezerra falou, se ele ficou surpreso, o doutor Bezerra falou, mas você perguntou se ele ia melhorar. Ele não melhorou? Deixou o corpo, está bem, amparado, melhorou. Né? Então a mesma coisa ele disse aí para ela, né? Você vai ter uma casa, né? Vai mudar. Uma casa grande. Uma casa grande. Eu me lembro também do seu Zé Moraes e da dona Sebastiana, a esposa dele. Ele morreu primeiro e no finzinho da existência dela, já velhinha e tal, a gente fez uma visita para ela e ela disse assim que ela tinha sonhado com o seu Zé Moraes e que ele disse que estava esperando ela para ficar junto dele na casa que ele tinha no mundo espiritual e que ele tinha plantado cravo tudo em volta da casa, porque o cravo era a flor que ela mais gostava. Então você vê que o sonho, possivelmente premonitório, né? Que aguardava na vida espiritual. Então vamos lá. Alguém já sonhou que estava num apartamento na Avenida da Luz, em frente ao Bosque das Águas, em nosso lar? Não sonhou? Então tá bom. Mariana voltou, agora custodiada também por Evelina e Ernesto, à rústica habitação que o vento castigava. E em retomando o corpo, o coração bateu-lhe descompassado, ante o júbilo que se lhe represava no peito, e acordou o marido. Joaquim, Joaquim. E enquanto ele, estremunhado, articulava monossílabos, no sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes. Ele disse que vamos ter mais um filho. Que mais? Disse que nós dois vamos ter uma casa grande. Ele riu-se e aditou, ignorando que abordava a realidade. Ah, minha mulher, casa grande só se for no outro mundo. Os visitantes desencarnados sorriram. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra e, em prece ao Senhor, a rogar-lhe forças multiplicadas, prometeu a si mesma não repousar enquanto não ligasse Mariana a Brígida, sua querida genitora, para que os derradeiros dias daquele pouso de sofrimento fossem lenificados pelo sol da beneficência. Transcorridos 2 dias sobre o singular contato, a enteada de Amâncio, amparada em Ernesto e em permissão das autoridades superiores, sediou-se na mansão do padrasto e pôs-se a influenciar o coração materno com vistas à realização esperada. Deu-lhe sonhos com o pequenino que lhe chegaria aos braços.
Povoou-lhe as reflexões com ideais de caridade e esperança, sugeriu-lhe leituras renovadoras, inspirou-lhe conversações com o marido quanto ao futuro de Deus, que Deus iluminaria com a presença de um filhinho adotivo. E pela primeira vez na casa senhoril apareceu o hábito regular da prece, porquanto Brígida, ante a doce atuação da filha, conseguiu que o esposo lhe compartilhasse as orações. Todas as noites, no preparo do sono, ao que Amâncio aqueceu com bonomia e estranheza. Espantado, anotava ele o fervor da mulher a inflamar-se de amor ao próximo. E porque fosse de si mesmo devotado à prática da solidariedade humana, encorajava-lhe os rasgos de altruísmo. Planejavam. Então, a filha dela, Evelina, e o Ernesto fizeram moradia na casa do Amâncio e da Brígida. E ela começou, a preparar a mãe, a induzir ainda mais. E ela induzindo a mãe influenciava o padrasto dela, o Amâncio, E ela estava nesse clima, como que preparando, auxiliando, a mãe para esse clima que ela teria que ter para aceitar o filho da Mariana. Agora, é uma coisa interessante ali que a gente viu, que ela fala para o marido que ela sonhou que ia ter uma casa grande, e ele fala, só se for no outro mundo. Aí tem essa frase aqui interessante, os visitantes desencarnados sorriram. Porque às vezes a gente acha que espírito é aquela coisa, Sim, que não ri, Não tem essa descontração, não tem aquele bom humor, não tem essa coisa, E isso a gente não perde, Isso é coisa saudável. E os espíritos também sorriem, Lógico, Falam coisas engraçadas. Tem um livro, inclusive, pelo Chico, que chama Humorismo no Além. E são trovas que os poetas escreveram, e todas elas têm humorismo. Você lê e dá uma risadinha, porque são coisas bem interessantes do dia a dia, mostrando com alegria, com humorismo, essas atividades nossas no dia a dia. Então, eles falam assim, humorismo no casamento, humorismo no trabalho, humorismo dentro de casa, humorismo, vários aspectos da vida, eles fazem trovas, como é que a gente fala? Mostrando com alegria esses apontamentos. Então, os espíritos também. Eu sempre vejo assim, nosso cinema é um pouquinho rudimentar, eu vejo os filmes lançados de Nosso Lar, esses outros todos, eu sempre falo assim, mas você vê os espíritos, é sempre aquela coisa assim, irmãos, e as falas são como se fosse e uma coisa assim do livro, assim, meus irmãos, não sei o quê, não é uma coisa descontraída, usual, tal. Esse ainda não. Não. É. No filme ele é mais... Que bom, já mostrando assim realidades, da vida espiritual. Oi. Mais um filho, Família paupérrima e está vindo nessa molecada. São os aspectos sociais que a gente tem.
tem um amigo meu, espírita, que ele tem uma visão particular, mas que eu considero errada. Ele fala assim, que tem que deixar vir. A reencarnação precisa de reencarnar espírito, então tem que deixar vir os filhos. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Não, a Deus deu inteligência para nós, para existir esse controle de natalidade. Né? 5. Mas parou, né? A mulher dele parou, tinha que deixar vir a reencarnação, né? Igual nossos avós, nossos, né? 16, quantos, Isaura? 11. Né? Deixa vir, né? Isso era o passado. E veja que interessante, quanto mais a Terra vai melhorando, o controle de natalidade vai sendo feito com mais, né, naturalidade. Porque é necessário. Não adianta encher a sala de aula, né, e que não, né, fica aquela coisa. É melhor ter um tanto que você trabalhe mais. Agora, naquelas etapas dos nossos avós, era ainda necessário, né, nascer muitos espíritos, renascer e tal. Então, a lei vai usando a humanidade, o grau que ela está, né? A lei do progresso, vai trabalhando. Agora, a gente tem que ter a noção de que a gente precisa ter bom senso nisso, né? O casal, conversar, ter, né, controlar e tudo, né? Porque senão... Hoje a população está ficando, né, mais velhos e do que menos... Tem países que eles são considerados em estágio difícil, porque eles falaram muito da França, que todo mundo está ficando velho, a população, e não tem muitos jovens, né? Está todo mundo restringindo. Agora mudou, a China está envelhecendo. Então você veja que tudo tem que ter um controle, né? A inteligência sendo usada para poder, né, gerar o equilíbrio. Então vamos lá. Se Deus lhe enviasse um filhinho adotivo, tratá-lo-iam com todas as reservas de amor que conservavam no coração. Procurariam analisar-lhe as inclinações para lhe propiciarem trabalho digno, e quando crescesse, realizariam um sonho de muito tempo. Transfeririam residência para São Paulo, de vez que assim lograriam educá-lo com esmero. Solicitariam para isso a cooperação de Caio, o genro de outro tempo, que se casara em segundas núpcias e que continuava amigo, conquanto lhes escrevesse apenas em ocasiões especiais. Se obtivessem um filhinho e os projetos repontavam, sempre mais vivos e mais belos, daqueles 2 corações amadurecidos na experiência. 4 meses haviam transcorrido sobre a nova situação, quando numa ensolarada manhã, em que os velhos cônjuges haviam palestrado com ênfase acerca de assistência às mães desvalidas, eis que Mariana, cuja residência se erguia a 4 quilômetros, trazida espiritualmente por Evelina, bateu à porta. Por solicitação de prestimosa servidora, Brígida veio atender. Enlaçada de imediato pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada com simpatia. Mariana implorava trabalho e relacionou em voz triste alguns pedaços da própria história. Engravidara-se de novo, embora já tivesse 4 filhinhos. Achava-se, porém, sem recursos, com o marido muito doente. Sem explicar-se quanto ao motivo de tanta e tão súbita compaixão, a senhora Terra deu-lhe algum dinheiro e prometeu visitá-la em pessoa naquele mesmo dia,
logo que o esposo voltasse do serviço para o descanso caseiro. Evelina exultava de alegria e confiança. Então veja como a vida vai encaixando as coisas, né? Ela está com muita dificuldade, mora a 4 quilômetros dali da fazenda e vai lá pedir serviço, né? A Evelina a influenciando espiritualmente. E quando ela chega na casa que vai falar, a Evelina enlaça a mãe, né, com todo o envolvimento, né? Então, olha lá o que ele diz. Mariana, trazida espiritualmente por Evelina, bateu a porta. Enlaçada de imediato pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada com simpatia. Então, veja, quando a gente se dispõe, o amparo espiritual vem mesmo. Agora, há um trechinho interessante aí, que a gente vai lembrar dos planos da espiritualidade. Um dos planos da reencarnação desse grupo é que o Desidério reencarnado depois conhecesse a Elisa reencarnada, filha do Caio. Eles têm uma ligação com o Caio muito distante, né? Algumas vezes, né? Uma carta, uma coisinha, um cartão, mas não tem, mas se conhecem. Então ela já começa a pensar, se tiver o menino, tal, quando ele crescer, a gente muda a residência para São Paulo, vamos pedir ajuda lá para o Caio, que conhece tudo, vamos colocar o menino para estudar, para ter condições. Nessa, o Desidério vai conhecer a Elisa. Então veja como os planos reencarnatórios são realmente, né, elaborados, né, trabalhados pela espiritualidade. Tudo tem um planejamento, né, para que tudo aconteça como há de acontecer. Logicamente, respeitando o livre-arbítrio das criaturas, mas o plano ele acontece, né? Ah, mas vamos supor que ele vai estudar em São Paulo e ele de repente vai para não sei outro lugar, tal. A vida vai promover um encontro com ele e a Elisa. Alguma coisa vai, né? Quando nós alteramos o plano, a vida dá meia volta e, né? Já viram o Waze, né? Ou que você está indo, aí você tinha que seguir por ali, aí você vira para o outro caminho, e aí ele rapidamente já traça outro caminho para você chegar lá, né? Então, a vida vai dando essas voltas para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Envolve. As coisas acontecem, né? Uhum. Então, aí, ó, prática, né? É prática. São coisas que a gente assim não. Eu lembro que tinha não sei como que era as exposições de gado, que antigamente as exposições, a festa era cheia de gado, né? A exposição e tal. E um alemão tinha trabalho desses negócios de gado, lá em Uberaba ele ia, e ele veio a Votuporanga e tal, e ele conheceu uma moça, e ele ficou apaixonado pela moça, e ela simpatizou muito com ele, e ele tal, tal. Resultado, ela mudou para a Alemanha. Cara, se conheceram assim, pouco, pouco, pouco. Se mudaram, e família lá, filhos. Então você veja como que é engraçado. Um cara roda aí, né, as cidades do Brasil, trabalhando com negócio de gado e tal. E em Votuporanga vai encontrar a dita cuja, né, que vai para a Alemanha, né, constituir família com ele. Então você vê, aqui, mas o compromisso era com ele lá no outro lugar, no outro mundo, né? Então são essas coisas da vida, né? Oi?
Andou longe. Essa foi longe, né? Muito bem. Não, são programas estabelecidos antes de renascer, né? Como nós estamos vendo aqui. Mas há casamentos, há encontros que acontecem aqui naturalmente, né? Nem toda reencarnação tem essa planificação como a gente está vendo, né? Não existe reencarnação, uma reencarnação igual a outra. Há condições que o espírito vai renascer, né? Ligações que ele poderá fazer aqui, né? Interesses do espírito em encontrar alguém por interesses, os interesses que ele busca, né? Tudo isso são a lei agindo, né? Usando a nós mesmos, né? Utilizando o nosso livre-arbítrio. Amâncio não regateou atenções ao pedido da companheira, e ao crepúsculo, ei-los juntos na habitação paupérrima. Condoídos, ambos providenciaram a remoção da família em penúria para estreito, mas confortável domicílio na gleba que cultivavam. Qual se houvesse encontrado por fim todo o socorro a que mais aspirava, antes que o quinto filhinho viesse à luz, Joaquim demandou a espiritualidade, louvando os benfeitores. Mariana, desde muito enfraquecida, adoeceu gravemente. Viúva, agora, apelou para a cooperação de familiares humildes e entregou-lhes os 4 órfãos na previsão da morte próxima. Brígida, atônita ante a crise que se agravava, a identificar-se cada vez mais ligada à pobre irmã em penúria, transferiu-a para a sua própria casa, onde Desidério, reencarnado, abriu por fim os olhos de novo para a existência terrestre. Na íntima convicção de que se houvera desencarregado de seu último e sagrado dever, Mariana colocou nos braços dos protetores a criancinha, ansiosamente esperada, e desencarnou 5 dias depois. Benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe ao mesmo tempo que osculavam o pequenino. Misturavam-se ali, na mansão cercada de flores, o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. A fazendeira chorava e ria, Amâncio meditava, tocado de emoções e ideias renovadoras. Ernesto e Evelina, em preces de jubilosa gratidão, perante a misericórdia da providência, notavam surpresos que tanto para Mariana no esquife, quanto para Desidério no berço, enviava Deus a bênção de novo dia. Então vejamos a lei da reencarnação agindo, não é? O marido desencarnou, ela teve o 5º filho e desencarnou 5 dias depois. E o Desidério reencarna e já está nas mãos do casal. Agora, veja como que a vida tem assim os seus nuances. Ela tinha 4 filhos. Ela, prevendo que ela estava muito doente, que ela podia morrer logo, ela distribuiu os 4 filhos a parentes humildes, né, que cada um aceitou um menino, né, um filho, para cuidar. Então, esses 4 filhos não tinham, né, compromisso para cá. Os compromissos eram na família, né? E talvez alguém nem podia ter, mas de repente aceita, porque o filho de um parente, né, não tem, pega. E dali começa uma experiência, né, uma nova história de vida, né? Então, a vida vai encaminhando. Veja, os 4 vão ter, possivelmente,
né? Se não houver uma necessidade, esses 4 filhos vão viver em famílias pobres, paupérrimas, com aquela luta, com aquele tipo de vida. Esse, pelo contrário, já vai ser filho de fazendeiro, vai herdar a fortuna, né? Poderá amanhã amparar os 4 irmãos, não é? Então a vida vai contornando até chegar onde precisa chegar, né? Vai traçando as possibilidades. A família do Chico, né? A mãe desencarnou, tinha um monte de filho, e eles foram espalhados, né, pelos parentes. Aí você vê a grandeza do espírito. Aí o pai do Chico não podia, né, cuidar de todo mundo, a molecada foi espalhada, né, entre os parentes. E ele foi casar pela segunda vez com a dona Maria João de Deus, e ela disse assim: eu caso, só que tem que reunir todos os meninos com a gente. Não deixar os seus filhos espalhados, não. Cidália Batista. A Maria João de Deus foi a primeira esposa, né? E aí ela recolheu tudo. Não era filho dela, o marido, né, e vinha, ela falou: vem, mas tem que vir a meninada toda. Não vamos deixar eles separados, não. Né? Que hoje, né? Hoje, né? Então veja a grandeza, né, dessa mulher. Hoje a mulher que é casada, viúva, que tem 2 filhinhos, para ela arrumar um marido que aceite tudo, né, a pessoa não quer compromisso, não quer, não, essa mulher tem um valor, né, eu vou casar com ela, dificilmente, né, a pessoa aceita mesmo assim. E ela aceitou, ela aceitou não, ela mandou buscar, né? Você vê que grandeza de espírito, né? Aí você vê, ninguém comenta, ninguém sabe, a dona Cidália pegou todos os filhos, aquela coisa, uma coisa que não chama atenção. Para a vida espiritual, isso tem um valor incrível, né? Então são essas coisas que pessoas muitas vezes fazem e se sacrificam, renunciam, e que tem um valor para a espiritualidade muito grande. É a casa própria que a gente estava falando ali, né? Por mérito genuíno, né? Sim, lógico, sai do rumo, né? Os espíritos aqui, como a gente viu a Evelina e o Ernesto, estão felizes, né, que as coisas ocorreram, né, desse modo, a atuação da dona Mariana aí, né, e os fazendeiros. Isso para a Evelina e para o Ernesto é uma alegria perene. Da mesma forma, quando os tutelados vão para caminhos escusos, né, atalhos que vão levá-los a situações difíceis, os seus espíritos ligados a ele, os benfeitores, ficam entristecidos, né? Penalizando com o indivíduo que tanta ajuda estava recebendo, mas mesmo assim vai para outro caminho, né? Esperam que a gente faça a nossa parte. Os espíritos trabalham, mas nós temos que, né, trabalhar aceitando essa influência. Não me lembro se ela desencarna rapidamente. É porque depois... Não me lembro. Eu acredito que não. Tem mais 5 filhos depois? Não, então, ela não desencarnou cedo, não. Ok? Vamos lá. Então, o Desidério abriu os olhinhos, né? E a gente vê ali no slide. Isso daqui é muito interessante. Dona Mariana estava morrendo, o filhinho nasceu. Então, ali naquela casa, a gente podia ver, né, o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. O quadro da existência, né?
aquela música do Milton Nascimento, muito bem inspirada, né? Que a vida é uma estação, tem gente que vem, tem gente que vai, né? É esse ciclo da vida, né? E muitas vezes a gente vê no mesmo teto, né? A alegria da chegada, a tristeza da morte, o adeus, a chegada, né? Nós estamos nesse roteiro evolutivo, né? Não paramos, né? Sempre seguindo à frente. À noite, pequena carruagem voadora em forma de estrela irisada. Irisada é de reflexos coloridos com as cores do arco-íris. Então, à noite, pequena carruagem voadora em forma de estrela irisada depunha Fantine e a companheira na cidade que lhes servia de residência. Veja só, a gente viu em Nosso Lar o aeróbus, a gente viu nos Mensageiros ele falar de pequenas naves que, em formas de discos, né, que eles passam pelas dimensões até chegarem nas trevas. Então a gente vê que os meios de transportes, né, no mundo espiritual, nessas colônias aqui próximas à Terra, eles também são diferentes, né? Veja aqui, uma pequena carruagem voadora, né, brilhante. Então veja, uma outra espécie de transporte. A irmã, a filha, irmã do Chico Xavier, filha da Dona Cidália, ela desencarna e ela narra na mensagem, que ela escreve várias mensagens, e que está reunidos num livro aqui da Didier, Depois da Travessia. E ela vai contando toda a experiência dela no mundo espiritual depois da morte. E ela diz que ficou assim, surpresa, porque chegaram a mãe dela, né, os benfeitores, ela foi retirada, e ela diz que entrou dentro de um pequeno carro, e esse carro andou na direção assim horizontal até a cidade de Matozinhos, que é próxima a Belo Horizonte, né, em Pedro Leopoldo. Então, foi até Matozinho, quando chegou em Matozinho, ele parou de andar assim e começou a andar na vertical. Então, você veja que há várias formas de transporte, né, no mundo espiritual. Aí chegados, demandaram o Instituto de Proteção Espiritual, em cujas dependências almas carinhosas e amigas atiravam-lhes flores. Lampadários inflamados de luz policrômica cercavam todos os edifícios, assinalando-lhes as filigranas de arquitetura a jorros de beleza. A casa festejava os 2 obreiros que haviam sabido vencer, com devotamento e humildade, os tropeços iniciais do levantamento de bem-aventurado futuro. Rodeado de assessores, Ribas saudou-os no limiar e, tomando-os nos braços como a filhos queridos, ergueu os olhos para o alto e rogou comovidamente: Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Ilumina-lhes cada vez mais os anseios transfigurados para o teu reino, através da abnegação com que souberam esquecer dificuldades e agravos, para se deterem tão somente no auxílio aos companheiros de caminhada, ainda mesmo quando esses companheiros lhes apunhalassem os corações. Ensina-lhes, ó Mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extingam nas fontes da tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de ti, aos clarões do amor eterno. Silenciou o instrutor, enquanto Ernesto contemplava o rosto da companheira
marejado de lágrimas. Do alto choviam pequeninas grinaldas azuis, lembrando safiras que se eterizassem, radiosas, propiciando ao casal venturoso a certeza de que os planos superiores lhe endossavam os compromissos e de ângulos ocultos da paisagem vinham melodias de ternura, emoldurando palavras de confiança, em que a sabedoria do universo confirmava a perpetuidade da misericórdia de Deus na vida que, em toda parte, continua sempre mais bela, plena de grandezas, a santificar-se pelo trabalho e a inundar-se de luz. Que maravilha! Agora é o seguinte, 2 pontos aí. Lembram que eles começaram a pensar na possibilidade de, na terra, né, se encontrarem pelos laços do matrimônio. E o Ribas confirma, né? Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. E sabendo que vão casar e vir aqui na terra, aí ele diz assim, e ensina-lhes que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo. A gente vai construindo isso, não é numa encarnação, né? Essa felicidade vai sendo construída com o tempo, né? E os dois vão renascer aqui na terra. E aí a gente vê essas flores caindo, essas músicas, essas cores todas, né, ali envolvendo tal, essa festa espiritual. A gente lembra também do nosso lar, quando o André Luiz foi designado cidadão de nosso lar, né? E aí também teve todas essas flores, essa coisa toda. Do renascimento do Segismundo a gente viu isso também, quando ela vai aceitar, né, o Espírito. Então, essa chuva de luzes, de bênção, flores caindo. Isso é resultado, gente, de vibrações superiores. Então, veja, eles efetivaram o trabalho, saíram daí vencedores, planos para o futuro. Quando eles estão ali, né, depois da tarefa, a vibração do dever cumprido e a felicidade dos espíritos com a realização do trabalho que eles fizeram. Então, ali reunidos, a prece, aquilo tudo, as vibrações positivas se manifestam dessa maneira, né? Caindo pétalas luminosas, né? Flores envolvendo, né? Tudo isso não é coisa assim, que a gente fala assim, espetacular, coisa assim, será que é isso mesmo, esse monte de coisa? Resultado dessas vibrações, dessas harmonias. Lembra nos livros do André Luiz, toda vez que um benfeitor orava, luzes saíam do tórax do benfeitor, o estado de vibração dele. Então, aquela luz, né, dimanava e logo uma resposta divina caía em formas dessas manifestações, né? Tem essa... E que chega lá. É que nós, os nossos olhos físicos, não percebem isso. Mas quando a gente ora com devoção, né, com a alma, e alcança a espiritualidade, e o retorno vem para nós também, né, em forma de bênçãos, né, luminosas. Isso é uma realidade mesmo. Então, pessoal, nós encerramos esta obra maravilhosa, aprendemos muito, não é? E semana que vem nós vamos começar o Memórias de um Suicida. É muito importante a gente ter o livro. Por quê? Você vai lendo, você vai anotando, riscando, não é? É muita informação esse livro, muita informação do mundo espiritual. Então você vai poder ir anotando alguma coisa do lado, né? Ressaltando para depois você refletir. O nosso esforço em ler em casa o que nós vamos estudar ajuda muito, porque a gente já vem preparado para o assunto, não é?
E a gente lendo, a gente já se prepara. E a gente sabe que só o estudo em grupo enriquece. Porque uma coisa é você ler sozinho e outra coisa é você depois ler aqui com o grupo e a gente junto, lembrando de apontamentos, aprendendo, né? Então o livro é muito importante. Tá bom? Eu vou falar semana que vem, André. Você não fala nada agora, não. Você fica quieto, André. Então, gente, até semana que vem.